Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje não é trazido a vocês através de nenhuma doação, é só um assunto que eu quero falar mesmo, que é interessante aqui. Lembrando a vocês que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, né, um tema ou relato que eu discuto aqui em vídeo, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam o conteúdo a permanecer gratuito a todos os homens e também a permanecer de pé, né? No mais, também deixem um like, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem o vídeo e fiquem à vontade na seção dos comentários, caso queiram apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas aí. Enfim, esse papo chato de sempre, né, mas que é muito importante. Mas antes de iniciar o vídeo, para vocês que me perguntam dicas de como abrir um canal e conseguir uma renda com o canal Dark no YouTube, o Logan, o nosso Sugar Daddy aqui da Machosfera, está dando aulas a respeito de como criar um canal Dark, né? Ele é dono do canal Crimes e Mistérios Reais, onde ele encontrou um nicho bem maneiro, né, de bristofilia aí, e ele pode ganhar uma grana sem expor o rosto de uma maneira bem ronquipilada aí, tipo abrir loja veterinária para as mães de pet. Então no link na descrição e no comentário fixado vocês podem encontrar aí os contatos dele, onde você tira umas dúvidas e tal. E ele vai te oferecer aí uma mentoria de vários meses, onde ele te ensina do começo ao fim como abrir seu canal no YouTube e monetizar rapidamente, para você já conseguir ganhar a tua grana aí sem se expor, tá? Mas indo direto ao assunto. E recentemente eu assisti um vídeo do Guilherme The Viking, né? Vocês devem conhecer ele, ele é um dos mais antigos aqui da comunidade também. Eu acho que ele tem mais de 5 anos de produção de conteúdo aqui. Nunca troquei um papo realmente com ele, mas ele foi um dos caras que eu acompanhei antes mesmo de criar conteúdo e nos quais eu me inspirei também, né? Ele, o tiozão, o Raccoon, Dom Sandro, Kodama, que atualmente é o Plyter, né? Plyter Point, vocês devem conhecer. O Rock, né? E também Um Dia de Fúria, né? O Dia de Fúria é gente finíssima. E alguns dias atrás, o Guilherme The Viking, ele gravou um vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, claro, novamente com o título, né? Preciso de ajuda, isso é sério e tudo mais. E eu pensei, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, né? E aí é parecido com aquele vídeo do Davi, né? Que eu gravei e intitulei o vídeo como Saia de Casa e Vá Namorar, né? O Davi, ele botou o título parecido com isso, né? Preciso de ajuda, é sério. E aí ele falando que o vídeo não era clickbait, que não era ronquipil nem nada. E aí eu fiquei meio em dúvida depois, porque os próprios inscritos dizendo que aquilo era um personagem do Davi, mesmo ele dizendo que não era no vídeo. Não sei se ele desmentiu depois, eu não tenho tanto tempo para acompanhar os vídeos dos criadores de conteúdo aqui da comunidade, porque pelo simples fato de que agora eu sou produtor, né? Então o tempo que eu dedico à Machosfera é mais produzindo do que consumindo. Então eu não sei realmente até que ponto essa comunidade assume personagens para passar uma mensagem. Eu não sei até que ponto a própria ronquipil ela é usada muitas das vezes como uma ambiguidade. E para ser sincero, todos os criadores de conteúdo até certo ponto são um personagem, né? Eu também sou um personagem, eu já falei isso a vocês, né? E é bom que vocês saibam disso porque eu fiquei sabendo, boatos na verdade, né? Eu não tive contato com nenhum ainda, pelo menos não diretamente, mas eu ouvi dizer que tem muito cara que aqui nessa comunidade é Volcel só por minha causa, né? Não necessariamente porque ele escolheu isso para si, porque essa é uma alternativa que melhora a vida dele substancialmente, que ele decidiu por si só, e muitos dos caras não sabem se realmente eu sou Volcel, eles não têm essa confirmação. E aí muitas das vezes tomam uma decisão importantíssima na própria vida, única e exclusivamente por idolatria, né? Isso é extremamente perigoso. Na verdade, é até estúpido. Pense, por exemplo, se o Raccoon, né, um dos grandes criadores de conteúdo da Machosfera, ou o Dom Sandro aparecessem casadinhos com uma borderline histriônica de passado obsceno e com tendências infiéis. Esses caras, inclusive, sendo descobertos manginas em negação. O que você acha que ia acontecer com uma Machosfera? Ela ia colapsar, porque ela é grande parte baseada num sistema completamente frágil, numa idolatria. Pegue, por exemplo, cortes de alto valor, tá? Ele já deixou muito claro para sua comunidade que na vida real ele é o completo oposto do que mostra nos seus conteúdos, né? Ele não ri tanto, ele é mais sério, né? Ele é mais seco e ele usa a comunidade até mesmo como uma válvula de escape, né? Porque ele é um dos embaixadores da Maskpil aqui. Ele sempre está falando a respeito e a Maskpil ela pode te exaurir, né? Eu já até falei sobre isso. Até o meme do corte, né? Exhausted. Você pode ficar exhausted pela Maskpil de fato, então você precisa de uma válvula de escape. O Epifania Disruptiva também. Ele é um personagem, né? E ele já falou isso em live, cara. Não tô dando exposed nele, não. Mas ele já falou em live que ele dá informações ambíguas a respeito de si mesmo, né? Sobre ser o sultão de Belfo Roxo, um carioca imundo do estado corporativo. E essa foi uma das estratégias para ele não ser doxado, né? Ele dava, por exemplo, informações ambíguas a respeito de onde ele mora,
da sua aparência e da sua personalidade, justamente para ele não ser reconhecido. E até certo ponto a gente entende que o que nós fazemos aqui é algo muito delicado e que precisa realmente da criação de um personagem e da ocultação da nossa real identidade. Eu já falei a vocês também que eu sou tipo o Batman e o Bruce Wayne, né? Na vida real eu sou o Bruce Wayne e aqui eu sou o Batman. O Batman é a real identidade do Bruce Wayne e o playboy bilionário é o personagem que o Bruce Wayne interpreta para a sociedade de Gotham, né? É a mask appeal dele. A minha real opinião está aqui na internet, porém, a maior parte das pessoas que me conhecem não faz ideia da minha real opinião. Porém, fica o questionamento, né? Até que ponto esses personagens eles começam a se tornar um ciclo vicioso e a gente se perde nesses personagens, né? Porque, por exemplo, é muito comum que dentro dessa comunidade a gente tenha desenvolvido um sentimento de resgatismo de uma masculinidade há muito perdida. Tem um vídeo do Trunks do Futuro, na época em que esse assunto estava em alta aqui na comunidade, chamado Delírios a respeito da vida no campo. Ou algo assim, né? Eu vou ver se eu acho esse vídeo nos canais de backup que ele tem aí, deixa na descrição no comentário fixado. Mas o vídeo é um título parecido e com um assunto nesse tema. E nessa época, criadores de conteúdo como o Tiozão e o Guilherme De Viking estavam com esse tema muito forte aqui na comunidade e muitos dos ouvintes eles estavam se motivando por isso, né? Às vezes até de uma forma auto-enganosa, onde eles não tinham vocação para a vida no campo, não tinham sequer interesse de viver no campo de verdade, mas por conta de um mau conhecimento de si mesmos, eles estavam achando que iam encontrar a felicidade, a completude na vida no campo. Eles iam se resgatar e entrar em contato, talvez até mesmo com algum tipo de, sei lá, noção esotérica, gnóstica e até fetichizada mesmo do que é ser homem, da masculinidade, né? E daí um assunto puxava o outro, né? Essa coisa de dieta paleolítica, dieta carnívora, NoFap também, né? Um tipo de limpeza espiritual e física, talvez até mesmo um neopuritanismo, como se fosse um movimento pendular, né? O cara ele se encontra numa sociedade secularizada, numa sociedade hipersexualizada, hedonista, de consumo extremamente processado, não só de alimentos, mas também de relações humanas, num trabalho enlatado, né? O famoso CLT de firma, onde você não tem sentido, não tem realmente um espírito ali naquilo que você faz. Você não sente contato com o que você produz e meio que você sente que você é dispensável, sabe? Não tem nenhum motivo para você estar ali. Ou qualquer um cumpriria o mesmo papel que você e a qualquer momento você pode ser mandado embora e chega até o ponto de você nem saber o que você faz de verdade. O que você produz, né? É um trabalho extremamente repetitivo, maçante e sem propósito. E veja só, muitos dos caras, eles fetichizaram a ideia de que a vida no campo lhes daria um sentido, uma completude automática por puro contato talvez com uma ideia primitiva de masculinidade, como se eles tivessem, sei lá, um ente ancestral preso dentro deles que precisava de libertação apenas em contato com o verde, com o natural. Esse é inclusive o slogan muito usado na venda de produtos, de mentorias, principalmente esses que levam rótulos trending, né? Rótulos da moda, como por exemplo alfa, homem de alto valor, sigma, solitude, estoicismo. Essas são palavras para mecanismo de busca, tá? São tags muito bem utilizadas pelo algoritmo. Agora veja só, eu não estou tentando criar uma narrativa vitimista aqui, para dizer, essas pessoas estão nos enganando, o algoritmo é o grande vilão, esses criadores desses conteúdos e cursos e mentorias e coaches e não sei o que são os grandes vilões. Não, essa narrativa não é muito funcional, porque faz com que você permaneça sempre num estado de vítima. É uma narrativa de bovino, cara, de gado mesmo, sabe, de rebanho, onde você não toma controle da sua própria vida, você está sempre sendo oprimido por alguma coisa, influenciado por alguma coisa. E quando você assume a responsabilidade, você percebe que o algoritmo está aí com uma intenção, claro, de vender, e ele faz o que tem que fazer para maximizar a sua eficiência. E os criadores de conteúdo, eles vão fluir para a maximização de eficiência também. Eles vão usar termos da moda e eles vão dar o que o público demanda. Porém, você não é o público. Você faz parte do público, mas não é o público. Então você tem que ter o discernimento para saber se esse conteúdo vai funcionar para você ou não. Muitas das vezes até você tendo que comprar esse conteúdo para ter acesso a ele. Só que você vai ter que desenvolver uma capacidade analítica para saber se isso vai ser útil, né? Para saber se você vai gostar da vida no campo e é isso que você precisa. Para saber se o NoFap é a sua onda. Para saber se tornar alfa e um homem de alto valor é aquilo que te completa. E a grande verdade é que ao longo da internet a gente vê diversos comentários elogiando e criticando esses conteúdos. Porque não é para todos, entendeu?
Essa é a grande verdade. Enquanto os caras que elogiam vão dizer que os que não gostaram desse conteúdo, eles são gado, porque não aprenderam a verdade, a gente vai ver caras que não consumiram esse conteúdo chamando aqueles que compraram de gado e foram enganados por coaches e sei lá o quê. Quando na verdade é muito mais honesto e autorresponsável você admitir que nenhum conteúdo é para todo mundo, né? Não há essa equalização. Então é muito comum a gente ver caras que estão, por exemplo, na vida no campo, dizendo que quem está na cidade é louco, que a cidade é um hospício a céu aberto e todo mundo ali é degenerado ou pelo menos está com a sanidade a perigo ou de alguma forma prejudicada, muitas das vezes até numa tentativa de criar uma relevância forjada, né? Do tipo, eu sou foda, veja só, eu voltei ao campo, eu sou mais homem que você e tal. E essa parece ser uma estratégia defensiva, né? Tentando buscar validação numa coisa tradicional, simplesmente porque o cara aprendeu a se validar assim. E também ele tem um sistema de validação de uma outra época, talvez ele esteja até meio anacrônico ou antiquado, onde ele tenta proteger ali o seu valor perante a própria sociedade, muitas das vezes tentando chamar os modernos de Nutella e ele de raiz, né? E eu já vi esse sistema de valor aí ser usado das maneiras mais absurdas possíveis. Eu já vi cara, inclusive, defendendo literalmente a Zoopil, lembrando da sua época de fazenda, onde, sei lá, uma égua ela se atolava num lamaceiro e aí por as patas afundarem ficava exatamente na altura ali para ele fazer o ato, né? E aí ele disse assim, isso no comentário aqui no YouTube, os Nutelinhas de hoje nunca vão entender o que é isso. Eu falei, puta que pariu, cara, que porra é essa? Então você vê que todo mundo quer estar certo, né? Todo mundo quer estar na sua razão e todo mundo quer parecer superior ao outro, mais puro do que o outro, mais certo do que o outro. É tudo uma briga de ego baseada num juízo de valor, né? Em argumentos morais e tal. E esse tipo de coisa raramente se sustenta, porque, como eu disse, é um processo de validação forjado. Agora, em momento nenhum isso tudo é indireta ou mesmo direta para o Guilherme De Viking, né? Na verdade, eu pouco sei da realidade dele, eu pouco sei pelo que ele está passando, e o próprio vídeo em questão que eu estou comentando aqui, ele é até meio difícil de compreender, né? O próprio Guilherme admitiu que estava ali meio ébrio, né, enquanto gravava aquele vídeo, e, para ser sincero, eu fiquei até um pouco confuso porque ele parece estar filosofando, ele se sente perdido, parece que ele se sente vazio, não sei, eu não sei qual realmente é o problema dele, talvez nem ele mesmo saiba. Talvez seja uma falta de propósito, uma crise da meia-idade, ou simplesmente uma dificuldade de autoentendimento, né? E veja só, o The Viking, ao longo dos anos, ele criou um perfil de um homem estoico, né? De estar sempre no controle da sua vida e ajudou muitos caras nisso aí, a gente vê inclusive pela seção de comentários, que tem muita gente agradecendo ali, dizendo que o The Viking o salvou do vício em pornografia, do vício em cigarro, do vício em bebida, melhorou a vida da pessoa e tudo mais. E aí isso pede a pergunta, né? Como pessoas, consideradas até mesmo como mentoras de outras, conseguem estar com uma vida pior do que os seus mentorados em muitos casos? Conseguem se sentir perdidos? Foi algo até que o próprio The Viking comentou nesse vídeo, dizendo, não exatamente com essas palavras, né? Mas foi algo entre as linhas de como uma pessoa que ajudou muitas outras consegue se sentir assim, né? Perdida, consegue estar numa situação como a minha. Ele, inclusive, chorou, até se emocionou no vídeo e tal. E isso me leva a uma conclusão muito interessante, né? Que é algo que eu tenho até desenvolvido nos meus últimos vídeos. Por que que tribos africanas, que inclusive tem entrevistas com elas aqui no YouTube, se sentem tão realizadas, né? Num estilo de vida muito simples e tem níveis de endorfina superiores e taxa de suicídio inferior ao do europeu médio, por exemplo. O que é a realização? O que é a completude? O que leva o ser humano a ter uma vida realizada? Porque o Guilherme De Viking, que a gente espera estar mais realizado do que os seus próprios mentorados, consegue estar menos realizado do que muitos deles, mais vazio do que muitos deles. Olha, por exemplo, Jordan Peterson. Jordan Peterson sofreu com uma coisa parecida. O Jordan Peterson salvou milhares de vidas, talvez milhões. Ajudou muita gente, ele tem reviews excelentes. Tem várias críticas também. Inclusive, tenho várias críticas ao Jordan Peterson. Mas é inegável que ele ajudou muita gente. Mas ele passou muito tempo em depressão, inclusive com tendências suicidas e foi até internado. Isso pode soar até como um nível de charlatanismo e dizer, olha só, nem esses caras têm a vida deles realizadas. Como é que eles podem ajudar outras pessoas? É aí que está a questão. Não é o produtor de conteúdo em si, não é nem mesmo o conteúdo que vai te dar realização. É algo exclusivamente interno em você. Veja, por exemplo, criadores de conteúdo como Raccoon, Dom Sandro, eu, que frequentemente a gente vê aqui nas sessões de comentários, até hoje, né, nos vídeos de backup do Raccoon e do Trunks e de outros criadores de conteúdo, agradecimentos e mérito pelo despertar do ouvinte ali que está comentando. E eu sempre gostei de repetir isso até como uma forma de humildade, né, o meu memento mori, em dizer assim, não fui eu que te despertei, não fui eu que te dei a Red Pill. Eu gosto do ditado que diz, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não é o conteúdo que te salva, não é o produtor de conteúdo que te salva.
Quando algo está pronto dentro de você, eu não estou tentando soar esotérico aqui, nem misticista, metafísico, mas quando algo está pronto dentro de você, qualquer coisa pode te despertar, qualquer coisa pode te levar à realização. E o estopim é meramente uma associação que a gente faz, é uma racionalização que a nossa lógica faz para tentar encontrar uma causa, tá? Mas de verdade mesmo, o que te despertou muito provavelmente foram as suas experiências, uma mistura, na verdade, né? Das suas experiências, talvez até mesmo de um determinismo genético, porque tem caras que, sei lá, cara, eles tomam na cabeça a vida inteira e não despertam. Talvez seja a sua educação, um processo assim muito complicado, meio que teoria do caos, de um monte de pequenas coisas que te levaram até o seu presente. Então perceba, se o cara ele cai num conteúdo que salvou a vida dele, é porque ele estava pronto. Porque até mesmo o YouTube, veja só, o YouTube que tem o seu algoritmo que é extremamente sofisticado, ele tem políticas que a gente critica, ele tem diretrizes que a gente critica, ele tem estratégias ali de recomendação de conteúdo que visam, veja só, a eficiência e o lucro. Ele ainda assim é uma ferramenta que consegue recomendar a você conteúdos extremamente úteis, que mudam a sua vida. Ou seja, o mérito não é do algoritmo, o mérito é seu, que estava pronto para receber o conteúdo. Cara, tu vai em qualquer canal que você julga agora charlatão, golpista, safado, imundo, qualquer criador de conteúdo que você julga assim, vai ter gente elogiando aquele cara e dizendo que mudou a vida dele. Veja só, provavelmente nem é mentira, tá? Provavelmente o indivíduo ali realmente teve uma melhora de vida. Por quê? Por conta do conteúdo? Não necessariamente. Talvez o conteúdo ele foi um motivador, né? Um catalisador no máximo. Mas é provável que não fosse aquele conteúdo por conta do cara estar pronto para mudar de vida. Qualquer outro conteúdo ou criador que tivesse aquela mesma fagulha ali ou algo parecido, que nós não poderíamos determinar exatamente o que, levaria o indivíduo ali ao mesmo resultado. Eu acho que essa é a parte crucial que vocês têm que entender para que vocês assumam maior responsabilidade da vida de vocês. E por mais que essa narrativa nem seja verdadeira, não importa, pelo menos ela traz a você um resultado muito importante, que é a responsabilidade pela sua própria realização, pela sua própria validação. Porque veja, aqui nessa comunidade a gente tem muito elogio a respeito do estoicismo, né? E até o Epifania ele tem criticado o estoicismo de uma maneira muito eficaz, na minha opinião. E o exemplo é o seguinte: será que o machosférico médio, que fica falando que é estoico, que tem que praticar o estoicismo e tudo mais, ele vai conseguir manter o estoicismo se ele, sei lá, pegar a filha dele, a sobrinha dele, criança, né, sofrendo um abuso brutal? Você acha que ele vai fazer o que é melhor para si, manter a sanidade, manter o estoicismo e tomar a melhor decisão cabível ali, que vai demandar calma, que vai demandar a compostura que é muito dita no estoicismo? Será que o cara vai realmente ter esse sangue frio? Se tu chegar em casa e ouvir a tua cama rangendo, gemido que atravessa o quarteirão, e pegar o Ricardão botando só na olhota da tua honradinha, tu acha que tu vai realmente manter o estoicismo e não querer trocar soco com o maluco ali, talvez até cometer um homicídio? É de se pensar, né? É de se pensar. É muito fácil dizer que é estoico quando não se está numa situação dessas, né? E você vê que o estoicismo praticado aqui na machosfera ele é extremamente frágil. De verdade, ele é extremamente frágil. E nem mesmo se tanca muitas vezes o tal do silêncio ou mesmo a solitude, né? Que é uma coisa que também que se elogia bastante aqui na comunidade. A gente vê caras aí em diversos canais dizendo: ah, não, mas o importante é ter geladeira cheia, paz de espírito, ficar longe de barulho, longe da sociedade e ficar sozinho, em paz e tal. Mas será que você consegue tancar realmente essa tal calmaria, essa solitude, esse silêncio? Será que é isso que te realiza de fato? Então é isso que eu estou tentando dizer nesse vídeo, né? E até algo que pode servir ao Guilherme De Viking eventualmente. Será que é isso que te realiza de fato? E aí é que tá, né? A vida é uma questão de experiência. Inclusive, tinha até um ouvinte que tinha um nome muito bom, né? Que era A Verdade é Questão de Experimentar. E é justamente isso. Você vai ter que ter experiências e para saber exatamente o que é mais confortável para você. E é muito comum que na idade do Guilherme De Viking, homens tenham a tal da crise da meia-idade, né? Que é justamente a idade no qual a maior parte dos homens não chegava. Você pode ver, até um pouco depois da primeira Revolução Industrial, a expectativa de vida masculina era no máximo 30, 35, 40 anos. Então é como se, evolutivamente, nós não tenhamos aparato para viver tanto tempo, tá ligado? E aí a gente tem que se reconstruir como se a gente estivesse nascendo de novo nessa idade. Essa é, inclusive, uma das teorias para a explicação da crise da meia-idade, né? É como se, sei lá, sua mente, até mesmo seu corpo já estivesse se preparando para morrer. Tipo, é como se eles dissessem: nós não temos background evolutivo
ancestral para lidar com a vida daqui para frente. E agora você vai ter que desenvolver isso sozinho. Você vai ter que se descobrir e é por isso que surgem questionamentos nessa idade, né? Surge quase como se fosse um renascimento de fato. Então assim, é um mito enorme essa coisa de que os índios viviam 80 anos, 100 anos. Não, o ambiente era extremamente perigoso. Qualquer doencinha, qualquer mosquitinho que te picava, tu morria. Lá ele. Era predador, era fome, era frio, era acidente. Não é à toa que os que realmente chegavam à velhice, eles eram tratados de tal forma como raros, né? Com uma coisa que praticamente não acontecia, que eles ascendiam a sábios, a pajés, a líderes religiosos ali, os tais anciões, né? Eles não tinham só mais tempo para acumular conhecimento e aí serem realmente mais sábios, como também eles eram vistos como uma real raridade, né? E indivíduos assim que tiveram sorte ou habilidade de sobreviver esse tempo todo. Velho, realmente, pessoas velhas são uma coisa moderna, cara. Moderna e contemporânea. Aí também uma coisa da elite, né? Porque quem tem mais grana, quem tem mais recursos, consegue viver mais tempo, claro. Então, assim, muitas das vezes a gente tem essa fetichização da masculinidade, como, sei lá, uma masculinidade primitiva, onde o certo é a gente entrar em contato com o nosso, sei lá, homem das cavernas interior e fazer uma dieta paleolítica e praticar o NoFap, a retenção seminal, pois pornografia é antinatural, tecnologia é antinatural, a vida urbana é antinatural e é por isso que nós estamos nos sentindo depressivos, vazios. E, cara, não é sempre assim. Muitas das vezes se confunde o fato de que pessoas no campo têm índices menores de suicídio, têm índices menores de depressão, ansiedade, não sofrem com os problemas comumente da vida urbana, que só você ir para esses ambientes vai fazer com que a sua vida automaticamente se endireite, né? E veja só que isso também é um sintoma da modernidade, né? As pessoas, elas estão sempre buscando atalhos e pílulas mágicas e práticas simples e fáceis, uma só delas que vai resolver a sua vida. Não, é pornografia que está te destruindo. Pare de consumir pornografia e sua vida vai se endireitar automaticamente. Não, é o sedentarismo que está te destruindo. Pare com o sedentarismo e sua vida toda vai se organizar automaticamente. É a sua alimentação, é a falta de espiritualidade. Blá, 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 blá. Cara, e não é assim. A grande verdade é que a melhora de vida é um processo, novamente, complicado, gradativo, cheio de nuances e de pequenas coisas que você vai atingindo dia após dia, né? Não adianta você fazer uma coisa e não fazer outra, ou fazer uma coisa achando que as outras vão vir automaticamente. Não é bem assim. Primeiro, se você tem um vício, se você tem um consumo disfuncional de alguma coisa, seja de pornografia, drogas, jogos, você tem que primeiro se livrar disso. E se livrar disso pode já te dar um boost de autoconfiança, né? E fazer você ter motivação para atingir outros objetivos. É como se fosse um efeito placebo. É por isso que eu critico tanto, veja só, a crítica à pornografia. Porque muitas vezes o cara vilaniza a pornografia e não percebe que ele ter tirado a pornografia da vida dele foi uma superação. E essa superação faz a autoconfiança dele receber um aumento muito grande. E aí ele se sente capaz, ele sente que é capaz de tudo. Que, porra, se ele conseguiu vencer algo que ele queria vencer, ele consegue vencer outras coisas também. E aí ele tem um momento de disciplina. E aí ele começa a malhar. E aí ele entra numa dieta, ele vai conseguindo fazer outras coisas e tal. E aí você percebe que isso se encaixa perfeitamente na narrativa que eu tô construindo nesse vídeo aqui. Não existem vilões e não existem milagres. Não existem deuses, não existem demônios, pelo menos não nesse caso aqui. É só você e suas garras, entendeu? A sua vontade de ir lá e fazer. Porque, veja, o mundo é o mundo. As coisas estão aí. Tipo, o álcool, ele tá aí. E ele não tá te forçando a você consumir. A pornografia tá aí. Sim, existe o soft porn de Instagram. Sim, existem as roupas curtas que são usadas de forma propositalmente provocativa. Sim, existem propagandas, existem filmes e tal. Mas essas coisas sempre vão existir. E você tem responsabilidade pelas suas reações. Então o mundo ele nunca vai ser um paraíso, né? Ele nunca vai ser livre de tentações. Veja, as tentações, elas não são algo externo, ela é algo dentro de você. E os estímulos, eles também são algo dentro de você. O que é uma roupa curta e um rabo de saia, se não um rabo de saia? Porque pessoas têm reações diferentes ao mesmo estímulo. Porque, por exemplo, sei lá, um cara que é homossexual ou não é tão desesperado por mulher assim, quando ele vê um corpo de mulher, ele não fica, porra, perdido e sequelado e doido, oriçado, como se fosse um touro, né, no cio. Porque pessoas são diferentes e você tem que aprender a entender as suas diferenças e como as influências ou os estímulos interferem em você. Você precisa aprender a vigiar suas emoções para assim controlar suas reações a essas emoções. Então esse é o recado do vídeo, né? Pelo menos a reflexão que eu quero fazer aqui e compartilhar com vocês. Tipo, não é uma dieta carnívora que vai necessariamente salvar a sua vida, cara. Não é uma paleo que vai salvar a sua vida, não é o NoFap anti-pornografia que vai salvar a sua vida.
Tipo, claro, você tem que experimentar essa porra toda, né? Mas se não der certo, muitas das vezes você vai ter ali um golpe na sua autoestima. Isso pode te fazer desistir e ter um efeito rebote. É isso que eu vejo muito nos caras do NoFap, por exemplo. Que, na verdade, o tal do NoFap, da antipornografia, não vai salvar a vida deles. Eles não têm mudanças significativas com aquilo. E os caras que dizem que têm, por conta de um solipsismo, né, uma tentativa de projeção dos próprios resultados nos outros, eles dizem que você tentou errado, às vezes você tem algum problema, você tem que continuar tentando, e aí você vai recaindo, quando na verdade você só precisa talvez de um entendimento melhor da moralidade, do argumento moral nisso aí, um entendimento melhor das suas fantasias, dos seus fetiches, da sua sexualidade, uma visão mais autorresponsável do que é realmente a pornografia, né? E não essa demonização aí escatológica que muito se faz a respeito. Então, de fato, a macharada está sofrendo muito com essa fetichização, sabe? Uma fetichização do que é ser homem, do que é a masculinidade tradicional, e umas regras meio engessadas. E aí, a verdade é que isso não vai se encaixar para todo mundo, né? E cada caso é um caso, cara. Todo indivíduo é um universo em si mesmo, né? E só resta você desenvolver a capacidade analítica para se entender. E, pô, não vai ter fórmula, tá ligado? O máximo que pode acontecer é um efeito manada. Pessoas tendo certas práticas e tendo resultados parecidos em grande número. E aí, por probabilidade, você pode tentar isso aí para ver se você vai ser um deles, né? Mas é bem capaz que não aconteça. Então, assim, para concluir, de fato, a nossa machosfera está passando por uma crise do estoicismo, né? Onde ouvintes e criadores de conteúdo não estão conseguindo muito bem lidar com a própria paz e não estão encontrando aquela realização interior comum do estoicismo, né? É tipo aquele ouvinte que foi no canal do Epifania uma vez falar: poxa, Epifania, quando eu vou pra balada eu me sinto sujo, eu me sinto um degenerado, eu me pergunto que porra que eu tô fazendo aqui, eu só tô atrás de um rabo de saia, eu só tô atrás de validação social e migalhas sexuais, migalhas de afeto, mas também quando eu fico na minha, não fico buscando sexo, tô em paz em casa, eu sinto que tô perdendo tempo, eu sinto que eu não tô comendo ninguém e que eu não tô aproveitando a minha juventude, né? Então o cara ele fica sempre naquele movimento pendular, né? Ele não consegue encontrar um equilíbrio e ele fica fluindo para extremos, sabe? É por isso que o homem ele quer tanto um relacionamento, né? Nesse sentido. Porque ele vai ter uma estabilidade ali, né? Ou pelo menos é o que ele espera ter, e hoje em dia é o que se menos tem. E ele também pode ter suas aventuras sexuais, né? Suas experiências sexuais e tal. Só que como a gente sabe, né? O mundo dos relacionamentos hoje para os homens é chuva de canivete, parceiro. É aquela coisa que eu digo aqui no meu canal sempre, né? Os relacionamentos hoje, eles foram construídos assim para um tipo específico de homem, né? O homem do leitado e gauche, o cara que se valida por isso. O cafajestão mesmo. Então existe uma seleção sexual e uma seleção ambiental feita pela cultura, pela sociedade, para que esses homens tenham mais sucesso. Porque o cara que ele se valida mais por um investimento a longo prazo, né, por aquele trabalho tradicional do homem de protetor e provedor, cuidar da sua honradinha e construir algo com ela, cara, esse cara tá ferrado, porque ele não tem segurança nenhuma, as leis estão contra ele, não há motivo algum para ele fazer esse tipo de investimento. Na verdade, não é nem um investimento, né? O relacionamento não é um investimento mais. A qualquer momento o relacionamento pode acabar e o seu investimento ir embora. Tipo, tem muitos caras que realmente se validam em, sei lá, pagar academia para sua dita cuja, pagar, sei lá, um cargo de especialização para ela, dar presentes e tudo mais, e no momento que ela termina o relacionamento, ela leva os presentes, ela leva o corpinho que ela construiu na academia, ela leva o aprendizado e a especialização que ela fez embora, e você fica de mão abanando. Então, o homem provedor hoje, que veja só, é o mais comum porque é uma característica instintiva dos homens, ele tá ferrado. O cara que quer relacionamento a longo prazo hoje, ele tá ferrado, ele não tem segurança, entendeu? Ele vai ser roubado. Dentro ou fora da vara de família. Dentro ou fora de um casamento. No namorinho mesmo ele vai se fuder. Então, para os caras que só encontram realização nesse tipo de relacionamento, é foda, tá? Não vou nem dizer acabou por completo, mas é complicado. Porque nem Bitcoin vai te salvar. Porque, tipo, beleza, Bitcoin ele pode te salvar de um saque, né? Ele vai te salvar de divórcio, separação de bens e coisa do gênero. Mas e se você precisar ou até mesmo quiser fazer um investimento na sua mulher? Tu quer investir no corpo dela, porque, pô, é o corpo dela e, né? Tu quer um corpinho mais maneiro nela, então tu começa a investir numa academia. Se ela decidir terminar com você, seu investimento nela vai pro saco e Bitcoin nenhum vai impedir isso de acontecer. E, tipo, o investimento que a mulher faz no homem é um investimento muito mais metafísico, né? É um investimento de experiências, de prazeres, são investimentos momentâneos. Ela não investe materialmente, né? Não chega nem a ser um investimento de fato, né? Porque o investimento é você vencer a degradação de um bem, né?
você guardar esse bem e ele valorizar mais do que ele se degrada. Quando a mulher ela te oferece experiências, não tem como esse bem valorizar mais com o tempo. Porque depois das experiências acontecerem, só resta a memória. E quem disser que a memória é mais gostosa do que a experiência, tá maluco. Quem disser que a memória vale mais do que a experiência, tá completamente maluco. E homens aqui nessa comunidade, eles tendem a não ser o cafajeste, né? É só você ver a ode ao Miqueinha que tem aqui, né? Meio que uma autocrítica que a comunidade faz. Homens que estão aqui, eles têm uma tendência a serem mais tradicionais conservadores. Eles estão aqui por conta de uma inadequação ou uma insatisfação com o mundo moderno. E o homem cafajeste, ele não é só o cara que entendeu o mundo moderno, como ele também está satisfeito com o mundo moderno. Ele está satisfeito com o comportamento feminino. Ele está satisfeito com a lógica dos relacionamentos. E os homens que aqui estão, já que esse aqui é um ambiente de críticas, né? Autocríticas e críticas alheias também, eles estão insatisfeitos com tudo isso. E, obviamente, eles não vão encontrar essa realização nos relacionamentos, porque o processo de realização deles, de validação deles é diferente. E a sociedade, a cultura hoje, o comportamento feminino, as leis, seja lá o que for, não contempla isso. Então, nesse caso, a gente sabe muito bem, a maioria vai nadar e morrer na praia, né? A verdade é que a maioria dos homens nunca vai se sentir realmente amado, nunca vai se sentir realmente validado, nunca vai se sentir completo romanticamente, amorosamente, efetivamente, sei lá. E isso não é nem um direito deles, né? Se você parar para pensar. Não é nem um direito adquirido. Ninguém disse que você merece ser amado, que você deve ser amado, que você tem o direito de ser amado. Essa é a verdade nua e crua. E a outra verdade também é que somos seres sociais, né? Nós dependemos de validação social porque a gente evoluiu dessa forma. A natureza humana encara de verdade a solidão, né? Que muitas vezes é confundida com solitude, a reclusão social como morte, literalmente morte. Porque a verdade é que nenhum ser humano se reproduziu sem contato com o outro. Nenhum ser humano se reproduziu fora de um relacionamento com outros. Fato, né? Precisam de dois para isso acontecer. Pelo menos. Principalmente no caso dos homens, porque as mulheres elas estão sempre em grupo, né? Então, as parceiras sexuais deles estão nas comunidades, estão nas tribos, vamos botar assim, né? Estão nos centros urbanos, nesse caso. E é por isso que a gente vê, inclusive, mulheres do campo querendo sair do campo para ir para a cidade, enquanto o homem que está na cidade ele quer levar a honradinha dele para o campo. Então, assim, é um conflito de interesses, né? Não vai se encaixar isso aí. É por esse motivo que a gente vê caras que vão para balada e nem gostam de balada. Eles vão para lá porque tem mulher. Caras que vão para a igreja e nem tem nenhum tipo de espiritualidade ou interesse nisso. Eles estão lá porque eles estão atrás de mulher. Porque eles sabem que eles precisam fazer parte de um grupo e ter um nível de destaque social e valor ali naquela comunidade para chamar a atenção. E daí é que vem, até eu acredito no livro Libido Dominandi, né? É daí que vem todo o entroncamento da nossa sociedade, cara. A futilidade da nossa sociedade se baseia nessa porra aí, na tentativa dos homens de se destacarem socialmente. E você percebe que esse não é um intuito masculino, não é o objetivo final masculino, né? É meramente um meio para um fim. A finalidade, de fato, são as mulheres. E aí o cara ele confunde muito esses dois e acaba se perdendo no personagem, né? Ele tem que investir muito no perfil social dele, né? Na projeção social que ele tem. Só que ele sabe que aquilo ali não é o que ele quer de verdade. Ele está mentindo para si mesmo lá no fundo. E daí surgem esses conflitos internos, né? Essas dúvidas, esses questionamentos, essas sensações de inadequação dos homens, deles se perguntarem, peraí, que porra que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo aqui? Eu já senti isso muito, tá? Caralho, que merda que eu tô fazendo nesse lugar aqui? Só atrás de mulher mesmo? Porra, eu tô me rebaixando, sabe? É vergonhoso. E o cara, ele usa, obviamente, argumentos morais e juízo de valor, mas, na verdade, o que ele tá tentando dizer é, não é isso que eu quero, sabe? Esse não é o meu objetivo. Eu não quero pagar esse preço pelo resultado, de verdade. E, porra, pra ser sincero, é bem complicado isso aí. Eu não sou um profissional, sabe? Eu sou um cara que só joga informações aqui, reflexões, a minha opinião na internet e tento evitar ao máximo relevância maior do que isso. O que eu digo é só a minha opinião, é só o que eu vejo, o que eu vivo, o que eu sei. Eu não sou um profissional, eu não sou um guru, eu não sou um mentor, eu não sou um líder, eu não sou um mestre, eu não sou porra nenhuma. Memento mori, eu sou só um homem, né? Se você decidiu me dar mais relevância do que eu admiti pra mim mesmo, a responsabilidade é toda sua. É por isso que eu recomendo sempre acompanhamento profissional de um cara que ele se formou nessa área de mentalidade masculina, ele fez um juramento, ele tem um certificado, ele tem uma licença e se ele falar ou fizer merda, você pode botar ele contra a parede. Existe um sistema para te amparar nesse caso, né? E esse cara é o Pleiter, eu sempre recomendo ele. Ele é um
psicoterapeuta focado na mente masculina. Ele faz esse trabalho profissional aí para ajudar os caras a sair de sensações de vida sem sentido, ansiedade, depressão, vícios, traumas. Até mesmo caras que só precisam de, sei lá, uma mentoria, um rumo na vida, sabe? Acompanhamento prático, caras que não sabem o que fazer. E é por isso que ele oferece terapia em grupo, né, para homens, vários homens ao mesmo tempo, lá ele. E ele também oferece a terapia particular, né? O link para as duas está aqui na descrição e no comentário fixado. Inclusive a terapia particular tem descontos e bônus para você aí ter mais acesso a esse serviço. É um serviço rápido, eficaz, sem essa frescura de ficar te fazendo de freguês, né? Fazendo você voltar ali para ficar pagando como se fosse um sistema de mensalidade. A menos que seja terapia em grupo, né? A terapia em grupo funciona por mensalidade, mas a particular não. Tu paga, resolve teu problema e vai embora. Então eu sempre recomendo o Pleiter Pontes aí, porque de fato é o único psicoterapeuta que eu conheço focado na mente masculina e dentro da comunidade, né? Que sabe muito bem o que essa comunidade passa, porque é um criador de conteúdo daqui. Ele é o Kodama, né? Do canal Angry Fox Pilgrim, das antigas, fazia live com o Raccoon. Os cortes aí estão por todo o YouTube, por toda a internet. Então, se vocês precisam desse acompanhamento, link na descrição fixado. Então, vocês, senhores, que acompanharam até aqui, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.